A gente se encontra todo dia, a gente aprende com alegria. Aqui a gente faz educação, GWA em ação. Olá galera, nossa turma aí do segundo ano da nossa escola Governador Valdemar Alcântara, beleza? Estamos aqui hoje para a gente falar sobre geometria espacial, galera, certo? Geometria espacial. Primeira parte principal, inicial, que a gente tem que conhecer na geometria espacial é o meu ponto, a reta e o plano. Ponto, reta e plano, ok? Então, vamos lá. As suas representações. O ponto, certo? O ponto, ele vai ser representado pelas letras maiúsculas, certo? A representação dele, a representação do ponto, a representação do ponto, ela vai ser representada pelas letras maiúsculas. Letras maiúsculas. Certo? Então, quando for representar um ponto, A, B, C, ou D, E, F, mas lembrando que é representado pela letra maiúscula. As retas, né? As retas serão representadas, pelas letras R, S, T, só que minúsculas, certo? Ah, professor, então pronto. Ponto eu represento com letras maiúsculas. Retas com letras minúsculas, beleza? E o plano? O plano serão representados pelas letras gregas, certo? Pelas letras gregas. Alfa, beta e gama. Então pronto. Quando você for trabalhar com representação, você já sabe que o plano é representado pelas letras gregas, a reta pelo alfabeto letras minúsculas e o ponto representado pelas letras maiúsculas do nosso alfabeto. Lembrando, pessoal, que as retas, elas são formadas por infinitos pontos dentro dela, formado por infinitos pontos. Mas fora dela também nós temos infinitos pontos. Então, as retas terão infinitos pontos dentro e fora dela. Ok? Falando de plano, mesma coisa. O plano, ele terá os seus infinitos pontos dentro dele e fora dele. Lembrando, a reta, ela é representada por pontos, mas alinhados. Certo? Para representar, eu tenho 3 pontos alinhados. A, B, C. Se eles estão alinhados, eles são pertencentes à mesma reta. Se não são alinhados, não são pertencentes às mesmas retas. Então, para que seja uma reta, os pontos estejam alinhados. A, B e C, exemplo, né? Ó, você tem um ponto A, um ponto B e um ponto C. Ó. Eu tenho um ponto A, B e C. Estão alinhados? Então, pertencente à mesma reta. A, B e C, 3 pontos pertencentes à mesma reta. Ok? Estão alinhados. Tudo bem? Se eles não são alinhados, o ponto D, o ponto E e o ponto F, certo? Não pertencem à mesma reta. Ok? Mas pode pertencer ao mesmo plano. Ok? Tranquilo? Pertence ao mesmo plano? Pertence. Né? Então, eu posso desenhar um plano aqui. E aí, ele irá pertencer ao mesmo plano. Pronto. Para que ele pertença à mesma reta, os pontos têm que estar alinhados. Para que ele, né, se ele não tiver alinhado, 3 pontos D, E, F, mas eles pertencem ao mesmo plano. Pronto, lembrando. Se estão alinhados, pertencem à mesma reta.
Se não, eu tenho 3 pontos, D, E, F, esses 3 pontos pertencem à mesma reta? Não, porque não estão alinhados, mas pertencem ao mesmo plano. Tranquilo? Pronto. E aí nós não podemos esquecer, espaço. Né? O que na realidade espaço? Espaço é o conjunto formado por todos os pontos. Então espaço é isso, essa é a definição de espaço. Vamos já ver definição de tipos de retas que a gente vai ver, mas aqui, espaço é o conjunto formado por todos os pontos. Então não podemos esquecer. Mais uma vez, ponto representa pelas letras maiúsculas, reta representa por letras minúsculas, plano, alfa. Para que 2 ou mais pontos pertençam à reta, eles precisam estar alinhados. Certo? No caso, A, B e C estão alinhados, então eles pertencem à mesma reta. Por exemplo, D, E, F, eles pertencem ao mesmo plano, mas não à mesma reta, porque não estão alinhados. Beleza? Tranquilo? Pronto, pessoal. Já já a gente continua aqui. Então, continuando aqui, podemos observar o seguinte. Vamos agora falar em termos de retas. Retas concorrentes são aquelas que possuem um único ponto em comum e retas paralelas, não possuem ponto em comum. Então pronto, se você observar as retas concorrentes, você tem duas retas onde elas irão se cruzar em um ponto. Então são chamadas de retas concorrentes. Elas, certo, irão se cruzar em um único ponto, beleza? Já as retas paralelas, elas não têm ponto em comum. Certo? São duas retas que não terão pontos em comum. Por exemplo, eu tenho uma reta, aí você tem dois tipos. Você tem as coplanares, que são aquelas retas que estão no mesmo plano, e as coincidentes. Certo? Então pronto, vejamos o exemplo. Coplanares, ó, você tem aqui o plano, e a reta S e R estão no mesmo plano, são retas paralelas. A coincidentes são retas, ó, você gosto de dizer, é uma reta na outra. Certo? Uma reta na outra. Você pode observar que você tem duas retas, S e R. É uma reta na outra. Certo? Então você observa aqui a reta coincidentes, né? Ó, que é a reta coincidentes e a reta coplanares. Estão no mesmo plano. Certo? Então, só para frisar, retas concorrentes possuem um único ponto em comum. Ok? Tranquilo? Ó, reta R, reta S tem um ponto comum. As paralelas não possuem ponto em comum, ou seja, são colineares ou coplanares, certo? E coincidentes que estão aí, uma, como gosto de dizer, uma em cima da outra, beleza? Então pronto, certo, pessoal? Continuando aqui, eu tenho a reta e o plano, só para a gente entender. Novamente, os pontos A, B e C só estão alinhados. Então, nessa situação, se os pontos estão alinhados, nós podemos dizer que eles são colineares, certo? Certo? Ponto A, B e C são colineares, certo? São pontos colineares porque estão alinhados. 3 pontos alinhados são dados de colineares, onde D, certo? Até D, E e F, ou seja, os 3 pontos não são colineares, não estão alinhados em um ponto só. Não colineares. Certo? Então, para que seja colinear, os 3 pontos têm que estar alinhados. Então, observamos na reta e no plano. Vimos que na reta, 3 pontos, certo, estão alinhados, então são chamados de colineares. Os outros 3 pontos não estão alinhados, então não são colineares, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Continuando, né? Determinação de planos. Então, posso observar que eu tenho 3 pontos, A, B e C, não colineares, e aqui esses pontos dentro do plano. Então, uma das determinações do plano é essa, por meio de 3 pontos não colineares. A, B e C, não colineares, então eu posso sim ter um plano. Então, uma das determinações do plano é, eu posso, por meio de 3 pontos não colineares, ter um plano. Ok? A outra situação, eu tenho 2 pontos alinhados, ou seja, colineares,
e um ponto fora dela. Ok? 2 pontos, certo? 2 pontos colineares e um ponto fora dela. Também é outra situação da gente ter um plano por meio de uma reta e um ponto fora dela. Então você observa aqui que eu tenho uma reta, que A e B são colineares, mas o ponto P não. Mas então você tem as duas retas aqui e um ponto P. Então forma-se também um plano. Ok? A e B formam uma reta, P não, é um ponto fora dela, é um ponto fora dela. Então você também pode constituir um plano. A outra situação é o que a gente viu agora há pouco, são retas concorrentes, e aí também você pode, sim, por meio de duas retas concorrentes, ter um plano. Por meio de duas retas concorrentes, eu possuo plano. Retas que irão se cruzar em apenas um ponto. E, para finalizar aqui essa parte, por meio de duas retas paralelas. Eu tenho duas retas paralelas, ok? Eu tenho duas retas paralelas, e aqui irão formar também o plano. Então, por meio de duas retas paralelas. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, agora, vamos ver aqui, ó. Quantos são os planos determinados por três retas distintas? 2 a 2 e paralelas entre si. Então, você pode ter, né? São três retas. Então, vamos lá. Reta R, reta S e reta T. Ok? Então, eu posso ter um plano aqui, né? Vou botar aqui para baixo. Essas retas R, S e T. E aí você tem, certo? Você pode ter, né? Um plano, ok? Você pode ter um plano, né, de retas paralelas. Se são três retas, então três retas paralelas, então você pode ter um plano, certo? Um único plano. Pode ter aqui, um plano, ou, né, um único plano, né? Um único plano. Ou, se você for pegar as retas e como é de duas em duas, então você vai ter a reta R e S, você vai ter a reta R e T, e vai ter a reta, vou até diminuir aqui, e você vai ter a reta S, T, ok? Então, você pode ter um único plano, ou então três planos, ou três planos. Então, veja bem, foi o que eu fiz. Quantos são os planos determinados por três retas distintas, 2 a 2 e paralelas entre si? Se elas forem paralelas entre si, eu tenho um plano só, um único plano. Mas se for de duas em duas, como são retas paralelas, duas em duas eu tenho RS, então eu tenho um plano. Vou chamar esse aqui de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Ok? Então pronto, você tem duas retas, duas retas, duas retas. Então nessa questão você vai ter ou um único plano, que são as três retas paralelas, ou de duas em duas, né? Ó. Ou de duas em duas. Aí você tem RS, RS, RT e ST. Então você vai ter ou um único plano, ou então três planos. Ok? Tranquilo? Quantos planos distintos são determinados por quatro retas distintas? 2 a 2 concorrentes. Aí veja bem, já são concorrentes. Então você vai ter a reta A, B e C. Eu vou ter a reta A, retas A, B e C. Então, se você tiver a reta A, B e C, o que você vai? Só que eles terão em pontos todos distintos, ou seja, são concorrentes. Então, eu vou imaginar aqui a reta A, ó. Você imagina, se eles terão pontos, você imagina aqui. Reta A,
certo? Ok? Deixa eu inclinar ela aqui que é melhor. Deixa eu ver assim. Certo? Pronto, eu tenho a reta A, reta B e a reta C. Mas não são 4, professor? São? Ó, e lembra, concorrentes, diferente de paralelo. Se elas são concorrentes, é porque elas irão ter pontos em comuns, certo? A reta A tem um ponto em comum aqui, ponto em comum aqui, certo? Você volta. A tem um ponto em comum com B e com C. Óbvio, se elas são, lembre-se, de duas a duas, mas são concorrentes em pontos todos distintos. Então, A ela vai cruzar o B e o C, tem pontos distintos. C vai ter que cruzar A e B. Professor, e a D? Calma. Estou pegando logo as três, porque ao fazer isso você já deduz que você vai ter o cruzamento dessa reta e você vai acabar tendo uma figura geométrica, um triângulo. E a reta D vai passar onde? Isso, a reta D, ela vai passar onde vai ter que cruzar. A reta D ela vai ter que cruzar um ponto aqui, um ponto A, um ponto B e um ponto A, B e C. Então, pronto. A reta B, nós podemos dizer que não está, é a reta B, porque deixa eu consertar aqui. Então, a reta D, deixa eu puxar aqui mais para cá, puxando aqui. Certo. Então, vou puxar aqui para facilitar, né? Então, você vem aqui. Pronto. Esta reta aqui é a reta D. Ela cruza, ok? Ela cruza os 3 pontos. Ou seja, agora você vê que A cruza D, né? D, C e B. E aí você vê que D vai cruzar B, C e A. Então elas têm que ter os 3 pontos, como ele fala, distintos. Tem os 3 pontos em comum. Então, essa é a representação. Então, você só vai poder representar aqui, como ele está perguntando quantos planos em termos de plano. Então, você só vai poder ter a representação, deixa eu ver aqui, né? De que, professor? Um único plano. Apenas um plano. Então, beleza? Tranquilo? Então você vai ter a representação apenas de um plano.